Numa igreja encontramos o cenário da nossa fé. No altar celebramos. No confessionário nos reconciliamos, mas é no banco da igreja que partilhamos nossas experiências mais íntimas com Deus. É ali que testemunhos se tornam histórias de vida, onde a comunhão se fortalece e a esperança se renova. Bem-vindo ao lugar onde a jornada espiritual se revela, e tudo será revelado aqui, comigo, no banco da igreja. Felipe, bonjour, bonsoir, ça va, né? A gente pode conversar aqui em francês, que o amigo é poliglota, tanto no francês como no inglês aí. Mas vou ficar no português aqui, né? Português. Vou ficar no nosso. Felipe, muito feliz de estar aqui com você nesse banco. Eu também. Porque dividindo com você, que é uma grande referência da juventude, e é um cara que eu sou fã de graça. Você não precisa me dar dinheiro nenhum para eu gostar de você. Estou longe ainda. Felipe, filho de Marco e Zaira, né? Graças ao Santo Antônio que ficou amarrado e pendurado. Se você não souber, volte dos índios. E busque o vídeo de Zaira e Marcos. Aí você entende porque eu tô aqui. E sumiu Santo Antônio, parece que ninguém vai conseguir mais fazer. Foi a linha de Fred. Foi a linha de Fred. Foi a linha de Fred. Um beijo, Aninha. Felipe, cara, pra gente começar a falar, eu não sei como é que eu vou lhe tratar, porque hoje você, dentro da universidade, do curso de engenharia, é uma referência, né? Os dois grandes doutores, que é professor L e professora Adelena, você é pupilo deles, né? Quer dizer, eles estão muito agraciados com você aí, gostam de você pela sua capacidade. Mas, veja só, eu vejo que você, como jovem, dentro da vida cristã, você participa de tudo, é a faculdade, vai para a praia, vai para a festa, participa de tudo que o jovem participa. E eu gosto de fazer uma pergunta: como é ser um jovem cristão no mundo de hoje, né? Que tem até uma palestra, mas como é ser um jovem cristão no mundo de hoje? Como é que isso tem se mostrado na sua vida? Eu acho que a palavra-chave, assim, é o equilíbrio, sabe? Porque eu acho que o jovem do século XXI, eu acho que o jovem dos outros séculos também, de outras décadas também, mas a gente tende muito a se desequilibrar, sabe? Ou seja, estudando demais porque os professores estão ali cobrando, ou seja, indo para festa demais, às vezes caminho das drogas também, se drogam demais. Então, eu acho que é a dificuldade de você tentar o equilíbrio, de você ter uma vida social, de você ter uma vida saudável, de você ter uma vida acadêmica, para que você consiga conciliar a vida cristã aí no meio, sabe? E você lutar contra os excessos que o mundo nos impõe. Então, você saber ter seu tempo para Deus, saber ter seu tempo para o estudo, saber ter seu tempo para a vida social, porque a gente não pode se isolar do mundo, né? A gente tem que crescer na igreja para espalhar isso para outras pessoas. Então, é você dar bom dia para outra pessoa, você sorrir, você ser gentil, você ser caridoso, você ser bondoso, você ser muitas coisas dos meios que você participa, né? Porque só você sendo uma referência que você vai conseguir trazer pessoas, que você vai chamar seu amigo da faculdade, ele vai vir, que você vai chamar seu amigo da academia, ele vai vir, sabe? Que você vai chamar o amigo do seu amigo que foi uma vez no barzinho com você e ele vai vir porque ele gostou de você, porque ele viu verdade em você, porque ele sentiu uma energia boa em você, sabe? Então é você buscar se equilibrar para você poder ser exemplo, né, para arrebanhar dos lados, né? Eu acho que eu tô longe ainda, às vezes eu desequilibro. Essa semana mesmo eu tenho uma prova, minha cabeça já tá enlouquecida, mas a gente tenta, né? A gente tenta, é isso mesmo. Felipe, você que é um cara que conhece, né? Eu gosto de conversar aqui as coisas que as pessoas conversam comigo. Você é um cara que conhece 10 países, né? No seu currículo. É diferente o jovem cristão na Europa? Olha, a Europa, ela não... É porque eu morei na França. Falando pela França, que foi onde eu pude vivenciar mais isso,
ela não é um país religioso, né? É um país que viveu a Revolução, é um país que viveu o Iluminismo e tudo mais, todas essas questões contra a igreja Sim, medieval católica. que Isso, isso se isso, reflete até isso. hoje, né? Eu, particularmente, não vi um movimento cristão em jovens muito forte na Europa, sabe? Quando eu ia na igreja eram mais pessoas mais velhas, eram mais na Sim. França, né? A gente tem que trazer o jovem mais ativo, sabe, lá. Eu acho que eu acho que a igreja lá, eu acho que a brasileira, ela consegue se adaptar mais ao jovem. Ela consegue trazer momentos mais legais para o jovem, sabe? Lá você ainda vê uma coisa mais tradicionalista, sabe? O que eu pude ver de diferente foi quando eu fui para um evento, né, de jovens internacional. Aí eu vi os espanhóis e os portugueses muito ativos. Tinha muitos franceses também, mas os espanhóis e os portugueses Eram mais ativos. eram. Na França ainda é uma população cristã mais velha. Ainda vindo do iluminismo. Você me fez lembrar de uma coisa, Felipe, aqui falando da Revolução Francesa, que o cristão não deveria dizer Revolução Francesa, e sim, né, franco-maçônica, né, nas perseguições, às carmelitas, né, aos conventos, aos padres. Mas quando você, ainda naquela experiência que você foi da nossa paróquia aqui, e eu posso dizer até do Rio Grande do Norte, foi quem representou a nossa igreja e a Igreja Católica, né, do Rio Grande do Norte na JMJ, na Jornada Mundial, né, da Juventude em Portugal, que você representou também fazendo, né, o papel de repórter, trazendo informações, trazendo bastidores. Me conte aí, agora eu quero aquele detalhe do seu tete-a-tete, olho a olho com o Papa. Tá, vamos lá. Tinha mais gente do Rio Grande do Norte. Eu encontrei lá, mas da paróquia de Santa Rita, eu acho que eu era o único, mas eu encontrei pessoas eu acho que eu encontrei gente de Mirassol, se eu não me engano. Mas só interrompendo, mas o detalhe que eu disse é que você fez a transmissão, você fez aquela comunicação, certo. A nossa Pascom aqui transmitiu, né? Eu sou do SEGME, daqui da paróquia, então eu falei com o pessoal do SEGME e disse, olha, eu vou para a Jornada Mundial da Juventude. Né? Foi quando eu estava voltando para o Brasil, né? Estava voltando da França, estava morando lá, parei em Lisboa, antes de vir, que era exatamente... Eu vi que eu ia voltar exatamente na época que ia ter a JMJ, e meu voo ia passar em Lisboa, porque de Lisboa para Natal você vem em voo direto, né? Aí eu fiz, uni o útil ao agradável, fui para a JMJ. E aí eu falei com o pessoal do SEGME, eu fiz, olha, eu vou. Vocês querem que eu filme lá e poste no Instagram do SEGME? Eles disseram, queremos. Aí eu me diverti, né? Todo dia, eu passei 3 dias na JMJ. Então, a JMJ era de 1º a 6 de agosto de 2023. Eu fiquei lá do dia 1, 2 e 3. No dia 4, eu viria embora. Então, eu vivi a jornada nesses 3 primeiros dias. Cada dia eu fazia uma transmissão, né? O primeiro dia mostrei a missa de abertura. Não era com o Papa ainda, o Papa não tinha chegado, o Papa ia chegar no dia seguinte. Eu não lembro se era no dia seguinte ou se era no dia 3, mas eu acho que era no dia seguinte. Então, eu acho que foi com o bispo da Arquidiocese de Lisboa, se eu não estou enganado. E uma multidão de gente, assim, era na Praça Marquês de Pombal, se eu não me engano o nome é esse. E assim, na entrada você via bandeiras de França, Portugal, Itália, Espanha, desses países mais próximos principalmente, mas você também via de Coreia do Sul, via sabe, África do Sul, eu acho que eu também vi, enfim, você via de muitos lugares. E mostrei tudo, assim, vários telões, a Praça Marquês de Pombal lotada de gente, mostrei tudo isso. No dia seguinte, não tinha nenhum evento aberto da JMJ, tinha apenas eventos fechados. Como eu não estava numa hospedagem da JMJ, sim, eu estava numa hospedagem por fora, eu aproveitei esse dia para ir para Fátima. Sim. E aí, para ir para Fátima de Lisboa é muito tranquilo. Você pega um ônibus, 1 horinha você tá lá, eu acho. 1 horinha e meia. E aí passei o dia em Fátima, mostrei o santuário de Fátima, contei um pouco da história e tudo mais. Contou para quem? No Instagram. Sim, tá, desculpa, perdão, no Instagram. No Instagram do SEGME, tudo. Isso, você fazia umas chamadas também. Eu fazia os stories e tudo mais. E no terceiro dia era o primeiro evento com o Papa. Que aí não era uma missa, era uma celebração, se eu não me engano. Ele ia falar para a juventude e tudo mais. Também era na Praça Marquês de Pombal. E a gente viu ele passando o Papa Móvel.
E foi assim, foi uma loucura pra conseguir, sabe? Porque era muita gente, todo mundo indo querendo se agarrar nas barreiras. Aí eles mudaram as barreiras do nada, porque você não pode exatamente saber por onde o móvel vai passar. Mas a gente conseguiu ficar do lado da barreira, ele passou na frente da gente, deu tchau, tudo certo. E aí, vem o evento inusitado do dia 4. O dia 4 era o dia que eu ia embora. Meu voo era às 4 horas da tarde. E eu estava hospedado no bairro de Belém. Português de Portugal é Belém. Em Belém. E Belém tem muitos pontos turísticos, né? De Lisboa. Tem o Padrão dos Descobrimentos, tem o Mosteiro dos Jerônimos, tem a Torre de Belém. Então eu fiz, não, como eu não consigo participar de nenhum evento da JMJ nesse dia de manhã, eu vou aproveitar Belém, turistar pelo bairro nesse dia. E aí acordei, né? Fui andando, ia a pé mesmo do hostel, do Airbnb pelos lugares. E aí quando eu tava começando a ver o primeiro monumento, que era o Padrão dos Descobrimentos, que é uma coisa bem alta, assim, quando eu comecei a avistar ele ali, eu vi umas barreiras na rua. Tipo assim, eu tava vindo numa rua e aí tinha barreiras e tive que desviar e ir pela rua paralela. Sim. Aí quando eu cheguei nessa rua paralela, polícia. Meu Deus do céu, o que é isso? Tô no Brasil com tanta polícia, Não, né? eu sei que quando eu vi, eu estava dentro de uma praça, entre a rua que eu estava e a rua que eu fui, o pessoal colocando barreiras, e eu fiquei preso. Nas barreiras. Nas barreiras, dentro de uma praça. Aí eu olhei, o mosteiro do Jerônimo estava aqui na minha frente, e eu notei que na praça em frente, é porque eles, é meio que tipo assim, tinha uma praça em frente ao mosteiro do Jerônimo, e tinha esse outro espaço verde aqui, Sim. que era onde eu fiquei preso. Eu vi que nesse espaço, em frente ao mosteiro do Jerônimo, tinham vários confessionários. E aí eu entendi que eram instalações da JMJ, que era onde estava tendo as confissões. Só que como eu não ia me confessar, eu tinha me confessado em fato, eu não me atentei a isso, né? Não sabia que estava tendo confissões. Mas aí eu entendi que era ali que aconteciam as confissões de JMJ, né? Eram vários confessionários num espaço verde enorme. E aí eu chamei o policial, né? Tem uma senhorinha falando com ele, quando ela acabou eu fui lá. Eu fiz, senhor, eu quero ir pro Padrão de Descobrimentos, eu tô preso, como é que eu vou? Só depois que o Papa passar. Só depois que o Papa passar. E ele, né, com aquele bem, né, aquele jeitão de português, eu, oxi. O Papa aqui, ele, sim. E aí eu fui ver a programação da JMJ. Quando eu vi, nesse dia 4 de manhã, o que era a programação do Papa? Ele ia para esses confessionários e ele ia confessar 3 jovens. Não, Sim. Eu não fui confessado pelo Papa, tá, pessoal? Não fui confessado pelo Papa. Mas assim, eu estava lá, eu fui preso no espaço exatamente na hora que eles começaram a barrar. Então, eu consegui ficar do lado da barreira, de frente, para onde o Papa ia descer. Sem que acumulasse gente em volta. Coisa massa. Então, cara. eu tive todo aquele trabalho de ficar na frente do Papa no dia anterior, né, que eu não sabia que eu ia conseguir, por um acaso do destino, né, eu fui lá e eu vi ele vindo. Ficou de camarote, né? Eu vi ele descendo, ele voltando, né, teve uma hora que ele tava de um lado do carro, que ele tava do outro, ele ficava apontado para outra calçada, mas aí na saída ele ficou na minha frente, assim. Então, né, o que Deus reserva pra gente, nesse que seria meu último dia. Sim. Só que aí cancelaram meu voo. E aí eu passei mais um dia em Lisboa. Mais um dia, né? Voltei no dia 5. Tudo é providência, né, Felipe? Aí ainda consegui, passei quando liberou as barreiras, aí eu fui lá. Aí eu vi o confessionário dele, tirei uma selfie com a cadeira que ele sentou. Sim. Mas você chegou a cumprimentá-lo? Não, ele aqui, ele vai assinando pro pessoal, né? Sim, e aí sim. a gente assinou pra ele, eu fiz o vídeo. Tanto na vinda quanto na volta. E ficou mais um dia, voo cancelado, e aproveitou também. E aí dei mais uma andada por Lisboa e depois vim embora. Muito bem. O que você achou assim da Jornada Mundial da Juventude? Você acha que isso atrai mais o jovem? Você como jovem lá, como jovem repórter da gente, se sentiu mais atraído para continuar na igreja, mais atraído para esse tipo de evento, para o Papa? O que é que você pensou disso tudo? Eu acho que é um evento que você vê a igreja viva. Sim. Sabe? Se movimentando, né? Quando você vê o Papa lá na frente e aquele mar de gente com várias bandeiras gritando viva o Papa, você entende. Sim. Sabe que não sou só eu aqui na minha paróquia, não sou só eu. Você entende que a Igreja Católica
É uma coisa viva, é uma coisa que... Mundialmente viva, né? Mundialmente viva. Muito bem, isso mesmo. Então, isso faz, caraca, eu pertenço a este grupo essa que igreja espalha viva. o evangelho por todo mundo em várias línguas. É Entende? bacana. E assim, claro que ainda tem muito a crescer, né? Sempre, dependendo do local, da JMJ atrai países mais perto. Então, claro que iam ter muito mais portugueses, espanhóis, italianos Sim, claro. e franceses. Uhum. Mas, enfim, claro que são pessoas que ainda, né, têm seus problemas, ainda estão buscando a conversão, mas você se sente mais motivado, entendeu? Porque você percebe que você não está sozinho, não é nós aqui na nossa paróquia, Santa Rita de Cássia, nós temos nossa juventude, mas nós não somos a juventude sozinha, tem muita gente em volta, ao redor do muita mundo, gente que faz coisas que a gente também faz. Tem na vida E cristã, né? Na Igreja Católica. Entende? E assim, eu passei a admirar mais o Papa também depois que eu ouvi o que ele falou. Sim. Sabe? Quando você começa a ver ali o discurso do Papa e tudo que ele vai falando faz muito sentido. Ele é muito... Parece que falou para cada um individualmente, é uma coisa né, assim, Lipe? então... Quando você vê o seu coleguinha ali do lado, que pode vir da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos, de onde for, gritando "Viva o Papa", você tem vontade de gritar também. Entende? Entendo. Então eu acho que isso me motivou a buscar mais sobre o que é a Igreja Católica e como a Igreja Católica funciona em outros lugares. Sabe? Eu já tinha vivido a experiência na França, né? Lá eu participei da minha paróquia, eu participei de um grupo lá de igreja. Foi, Felipe? De que o grupo era? Então, eu frequentava 2 paróquias. Eu morei na cidade universitária de Paris, Sim. que era um complexo de residências da fronteira sul de Paris. Já era na fronteira com a cidade vizinha, que era Gentilly. Para você atravessar da cidade universitária para Gentilly, você precisa atravessar um viaduto, porque em volta de Paris tem um negócio chamado Périphérique, que é a linha periférica, né, para os carros, que é de maior velocidade. E a cidade universitária tinha um viaduto que passava por cima do Périphérique. Exatamente quando você saía do viaduto, tinha uma igreja do lado, que era a igreja do Sacré-Cœur de Gentilly, que era o Sagrado Coração de Gentilly, que era uma igreja portuguesa. É uma comunidade portuguesa de Paris, que eles têm... Existem outras comunidades portuguesas em Paris, mas tinha uma do meu lado, sabe? Então eu dei muita sorte. Eu cruzava o viaduto e estava na igreja. Então eu ia para as missas nessa igreja, mas eu participei de um grupo de outra paróquia, que era a paróquia do 14º arrondissement de Paris. Paris é dividida em 20 bairros, que são 20 arrondissements. Eu morava no 14, e tinha uma igreja chamada Saint-Pierre de Montrouge, que é a igreja de São Pedro de Montrouge, que era um pouco mais afastada da minha casa, mas dava para ir tranquilo. E um dia eu estava no metrô e eu vi um anúncio de uma comunidade chamada Comunidade de São Vicente de Paula. São Vicente de Paula era francês, né? Então o movimento dele é muito forte na França, né? Desde das Filhas da Caridade, que é associada à história da Medalha Milagrosa. Sim, claro. E aí eu vi o anúncio no metrô, Comunidade São Vicente de Paula, e era como se fosse uma imagem de que seja um grupo que ajuda moradores de rua. E eu achei isso muito interessante, porque eu sempre quis participar do grupo de ajuda a moradores de rua. Sempre tive essa vontade, mas por procrastinação nunca fui atrás. Aí quando eu olhei, eu fiz, agora. Estou em busca de um grupo de igreja na França, vi isso, fui. Escaneei, me inscrevi, e aí me falaram que tinha o grupo de São Vicente de Paula na paróquia de Saint-Pierre de Montrouge. Então, quarta-feira, de 2 em 2 semanas, eu participava do grupo chamado Maraude. Eu acho que a tradução de Maraude é patrulha. Eu nunca achei a tradução certa, mas eu acho que era patrulhas. Que a gente ia em torno de 8 horas da noite e fazia patrulhas pelos moradores de rua do 14º arrondissement, do 14º arrondissement. E foi muito bom, sabe? Eram pessoas, eu acho que eu era o mais jovem do grupo, eram pessoas um pouco mais velhas, assim, do 30, 40, 50. E eu era muito forte para mim que quando eu entrava na paróquia, eu tinha o sentimento de casa. Sabe? E acolhida, né? Da mesma forma que eu entro aqui na paróquia que eu venho desde criança, eu tenho esse sentimento de casa. Lá desde a primeira vez que eu fui, me deixaram muito à vontade. Coisa boa, né? E o francês ele é meio fechadão e tal. E quando eu fui lá, as pessoas eram muito simpáticas comigo. As pessoas eram muito boas. E eles faziam questão de perguntar como era a minha cultura, como era a minha língua, como era... Então as pessoas se interessavam por mim. Felipe, eu tenho falado muito aqui nos outros bate-papo aqui, no banco da igreja, que a nossa igreja ela é acolhedora. A gente tem que se deixar ser acolhido.
né? Porque às vezes há comentários que não somos acolhedores, mas somos. Olha aí, mais um exemplo de acolhimento, né? Em outra nação, em outro país, mas você se sentiu em casa. Que bom, é bom demais. E era bom ver as diferenças, assim, também, sabe? Tipo, as músicas são diferentes, a forma com que eles lidam com as coisas é diferente, mas no fundo é a mesma igreja. Sabe? Lipe, vocês distribuíam o quê para os moradores de rua? Roupas e comidas, mas assim, não era muito essencialista, entendeu? Eles sempre Sim. falavam que o foco era a conversa. Assim, Enfim, a gente levava sempre uma bolsa. o foco é a acolhida, né? A gente sempre levava, a gente geralmente dava umas 6 pessoas, a gente se dividia em três duplas e saía por diferentes lugares do 14º arrondissement. E aí um ia com uma bolsa com roupas, doação de roupas, e outro ia com 2 garrafas térmicas de água quente, com uma bolsinha que tinha café solúvel, tinha geleia, tinha Sim. chá, tinha sopa, e, enfim, com os potinhos, copinhos, tudo mais. Né? Enfim, não era uma refeição, mas enfim, você tinha aqueles moradores que eles sempre estavam nos mesmos lugares e que já eram atendidos pela comunidade há muito tempo, que se abriam muito a conversa, né? Tinha um inglês, não lembro o nome dele, Nicolás. Nicolás ele era inglês, um sotaque muito forte britânico, e a gente sempre encontrava com ele, era um amor de pessoa. E, enfim, as pessoas que meio que estão ali na rua, estão numa situação difícil mesmo assim, passavam alegria pra gente, sabe? Tinha outras situações também complicadas, né? Tinham pessoas alcoolizadas, tinham pessoas drogadas, mas a gente sabia contornar. A gente encontrava estrangeiros, tinha um grupo de romenos, eu acho que eles eram romenos, que eles viviam nas cabaninhas. Ciganos, não? Não, eles tratavam como romenos, pessoas que vinham da Romênia. Eles viviam nas cabaninhas na calçada, e eles também viviam lá há muito tempo. E teve uma situação inusitada que a gente encontrou uma uruguaia. E aí eu desenrolei no portunhol. Eles dependeram de mim, ele faz, se vira aí que você entende, eu não entendo nada. E aí fui, né, falando com ela, era uma uruguaia que tinha acabado de chegar na França, estava perdida, não sabia para onde ia e acabou indo para a rua. Lipe, então a gente pode dizer que sua experiência cristã fora do Brasil foi muito forte, muito marcante, né? Você não desacelerou, você continuou quando estava na França, né, seguindo e praticando. Ela foi forte, mas ela foi diferente daqui. O Brasil ele é mais enérgico. Sim. Lá eles são mais contidos, né? Então aqui, eu ia com um grupo de pessoas. Se fosse no Brasil, esse grupo de pessoas era uma farra com os moradores de rua. Sim, mas claro. Lá era do jeito boa brasileiro. Noite, boa noite, Senhor. Poderia te oferecer uma sopa, poderia te oferecer um café. Então tem toda uma formalidade, né? Mesmo na paróquia portuguesa, sabe? Eles também eram mais contidos. Então eu vivi de outra forma. Eu vivi de uma forma menos enérgica, mas não menos profunda. Sim, claro, sabe? Entendo. E lá, por ser uma igreja católica, começou a se expandir, tem muita coisa antiga. Então, eu ter podido visitar a Medalha Milagrosa, porque a aparição de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, foi em Paris. Quando eu descobri que tinha tido uma aparição de Nossa Senhora em Paris, meu Deus, eu fiquei... Sim. Aqui no Brasil a gente tem Aparecida, mas ainda está muito distante da gente, né? Lá 15 minutos de metrô. Então, eu ia lá de vez em quando, sempre passava lá, aprendi sobre a história de Santa Catarina Labouré, aprendi sobre a história de São Vicente de Paula, pude em Fátima, aprendi sobre a história dos pastorinhos, e eu vi também... E da Salete, Nossa Senhora da Salete, teve oportunidade? Não, Salete e Lourdes eu não consegui ir. Sim. Mas Nossa Senhora das Graças eu fiz... eu fiz valer. Viveu mais, né? Viveu mais. Trouxe Medalha Milagrosa para muita gente. Viveu mais o título de Nossa Senhora das Graças, né? E tem até uma história engraçada que, né, aquelas coisas que a gente se pergunta se foi coincidência ou se foi Deus. Eu nunca fui assaltado no Brasil. Eu sofri uma tentativa de assalto quando eu tinha uns 12 anos. E eu estava no CCAA e na Auxiliadora, fazia inglês no CCAA e estava na Auxiliadora. E entre o CCAA e a Auxiliadora tinha a comunidade católica Shalom. Isso, era. Uma vez eu estava indo a pé, né? Eu estava indo a pé do CCAA para a Auxiliadora, e chegaram 2 caras tentando me assaltar. E saiu uma senhora de dentro do Shalom e começou a gritar com eles: não vão assaltar ele, eu não vou deixar, não sei o que, não sei o que. Sim. Ela nem chegou perto, ela só gritou da porta. E eles simplesmente foram embora. Manhã, com toda a sua experiência, quando eu cheguei em casa, ela me disse: foi Nossa Senhora, meu filho.
Porque eles iam sair por causa de uma senhora que começou a gritar que não teria gritou, poder né? físico contra eles, Sim, sabe? claro. E, enfim, eu ganhei uma medalha milagrosa de um amigo da família que foi visitar a medalha milagrosa antes. E eu tinha essa medalha milagrosa e eu carregava sempre comigo, carreguei por todo o meu intercâmbio. E antes de eu ir embora, eu fui lá, né, minha última visita lá, comprei muitas medalhas milagrosas para pessoas que eu queria dar de presente. E quando eu estava na minha última semana de Paris, eu não lembro se foi 1, 2 ou 3 dias depois que eu tinha comprado essa leva, né? Eu fui furtado. Eu estava indo para a minha última visita na igreja do Sagrado Coração de Jesus, que é uma igreja de Paris que tem a exposição do Santíssimo Sacramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, há acho que mais de 100 anos. E, enfim, eu queria ir lá uma última vez. E quando eu estava indo para o Sagrado Coração de Jesus, um cara no metrô chegou, me deu um tapa aqui e puxou minha correntinha, que estava minha medalha milagrosa, sabe? E eu não tinha comprado a medalha milagrosa para mim. Então, o que foi aquilo? Será que foi o mal querendo que eu me afastasse, querendo tirar aquilo de mim? Será que era Nossa Senhora dizendo que ela queria que eu renovasse a nova medalha? E quando eu cheguei, minha mãe me deu de presente uma nova correntinha. Então, por que será que foi minha mãe que me deu de presente essa correntinha que eu ia botar essa nova medalha milagrosa para renovar minha fé, sabe? Então, tá aqui, ó, sempre. Tô com essa douradinha para mim. Que massa. E me ajuda sempre a lembrar, sabe, dessa experiência que eu vivi, Que massa, é bom demais. Enfim, daquela energia europeia católica que é diferente da nossa, mas como eu falei, não menos profunda. Não menos profunda, muito bem. É tão fecunda quanto, né? De formas diferentes. Felipe, ou Lipe, né? Eu tenho o hábito de chamar de Lipe, eu vou lhe fazer 2 perguntas. O sacerdócio lhe atrai? Não. Eu acredito que eu tenho muitos desejos na minha vida, sabe? Mas eu nunca senti esse chamado para o sacerdócio, sabe? Eu sinto muito que minha vocação vai ser como leigo. Ainda estou entendendo, mas eu sinto muito dentro de mim que é alguma coisa com caridade, sabe? Sim. Alguma coisa, seja com moradores de rua, seja com enfermos, seja com... Enfim, liderando um grupo, que eu ainda não sei de que vai ser, que eu ainda não sei quando eu vou tomar a decisão de fazer isso, mas eu tenho essa vontade de liderar um grupo em prol de alguma caridade. Muito bem. Algumas e tal. Eu vou até lhe dar uma dica. Na nossa paróquia a gente não tem pastoral de morador de rua, né? Nós não temos essa pastoral. Quem sabe você possa ser o fundador aí dessa pastoral. Vamos falar com o padre Flávio para ele dar esse apoio. Mas a vocação é essa, né? A gente é chamado para várias vocações, não só o sacerdócio, mas, como eu disse, ser um jovem cristão no mundo de hoje já é uma vocação, né? Ser chamado a uma vocação. E como eu lhe disse, eu sou seu fã e a juventude daqui precisa de exemplos e de jovens assim como você, Lipe. Por outro lado, a engenharia parece que lhe chama mais. Eu também tenho minhas vontades, eu também tenho meus sonhos educacionais. Né? Eu quero ser um educador, eu quero também viver a engenharia. Viver sabe? a engenharia, que bom, é isso aí. Não me atrai também. O seu sacerdócio vai ser um engenheiro, né, Felipe? E um professor. Lipe, ó, muito feliz, certo? Mas eu veio dizer que eu sou seu fã e você é um jovem que realmente assim é exemplo e é espelho, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, um bom aluno, e que você permaneça assim, que Santa Rita e Nossa Senhora das Graças lhe mantenha assim, esse bom filho com um bom coração, para que você possa galgar aí a sua vida cristã. Enfim, quero agradecer pela entrevista. Ainda estou longe de... Aqui na entrevista é só bate-papo mesmo. De chegar como o exemplo de cristão que eu quero ser, mas a gente segue no caminho. Também sou seu fã. Tenho a honra de ter esse cara como sogro da minha irmã. E, enfim, uma felicidade estar tendo essa conversa exatamente com você, pelo seu carisma e pela sua alegria que é necessária no nosso paróquia. Obrigado, Felipe. Eu vou registrar isso, viu? A minha alegria é necessária na paróquia e vou mandar para algumas pessoas. Lipe, valeu, meu irmão. Valeu, Alexandre. Satisfação. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é exíguo
A gente tenta. A gente tenta.